Fala galera, Kilde aqui mais uma vez com vocês e no vídeo de hoje a gente vai conhecer os 5 países mais socialistas. E antes de começar o vídeo, já deixa aquela curtida, também se inscreve se você não é inscrito ainda. Se você não conhece o canal ainda, caiu aqui de paraquedas, falamos sobre geopolítica e economia. Então vamos para o vídeo. Socialismo é o sistema político e econômico que teve ascensão entre o fim do século XVIII e a primeira parte do século XIX, e tem como essência o princípio da igualdade. O sistema socialista é muito associado ao modelo marxista. Em resumo, o socialismo é contra modos de produção privados, a obtenção de lucro, as propriedades privadas e a competição de mercado. Segundo as ideias socialistas, o poder é centralizado na mão do Estado. A população trabalharia normalmente, porém em empresas estatais, regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado. Desta forma, o salário de todas as pessoas seria praticamente o mesmo. Todos receberiam a mesma quantidade que seus vizinhos, parentes, amigos e outros. Outro ponto a destacar é que não haveria diferenças sociais entre a comunidade. Os serviços de educação, saúde e transporte também seriam públicos. As ideias socialistas surgiram no contexto das implantações de grandes indústrias, com a Revolução Industrial. Com a transformação da sociedade na dinâmica industrial, os operários estavam trabalhando em péssimas condições, sem perspectiva de mudança. Foi nesse momento que pensadores socialistas começaram a imaginar um regime político em que não existisse a desigualdade social. O socialismo utópico foi uma corrente desenhada pelos seus primeiros pensadores socialistas. Eles acreditavam na distribuição equilibrada de riquezas e na construção de uma nova sociedade a partir de um modo pacífico e consciente. Esses pensadores tinham algumas ideias em comum, como ser contra ao individualismo, a propriedade privada e competição. Juntamente com isso, não acreditavam em conflitos para se chegar nesse sistema político-econômico. A palavra utópico tem um significado de ser algo inalcançável. Por isso mesmo, muitos pensadores consideram essa corrente do socialismo idealista, já que ela espera por condições ideais para aplicá-la. O socialismo científico, também conhecido como marxismo, era contra essa idealização e acreditava que a participação dos operários na implantação do sistema político-econômico era muito importante. Para essa corrente, criada por Karl Marx e Engels, a transformação deveria vir de dentro do grupo de proletariado. Uma de suas principais características e diferença em relação ao socialismo utópico é considerar a reforma proletária a partir de lutas de classe. Quando dizemos luta, é literalmente. Karl Marx falava em pegar as armas e buscar uma divisão de bens materiais mais igualitária. Você deve estar pensando, quais são essas classes? Para o socialismo científico, existe apenas 2 classes: a burguesia, os donos dos meios de produção, considerados exploradores, e o proletariado, que são os operários, considerados explorados. Por fim, o socialismo real foi aquele implementado em vários países, como Cuba e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recebeu esse nome por ser o socialismo de fato implantado, e para fazer sentido no dia a dia, algumas características foram adaptadas e colocadas em prática. Um exemplo delas é a centralização do poder na mão de um único partido de orientação socialista. A economia cubana está bastante vinculada aos setores primários. Por isso, a economia é sustentada por produtos de origem agrícola, como cana-de-açúcar, tabaco, arroz, banana, laranja e abacaxi, incluindo ainda a pecuária, na qual se desenvolve a criação de bovinos, equinos, aves e suínos. Na extração mineral,
O país produz níquel, cobre, cromita e cobalto. O setor industrial não é diversificado. Atua na indústria tradicional, como a fabricação de alimentos, bebidas, charutos, máquinas e produtos químicos. A atividade econômica que mais cresce no país é o turismo, que tem uma grande participação no PIB nacional. Cuba atrai um elevado número de turistas em razão das belezas naturais, como as praias carimbenhas. Atualmente, a República de Cuba é o Estado socialista presidido por uma única figura que atua como chefe de Estado e governo, segundo secretário do Partido Comunista de Cuba e comandante-chefe. O regime político baseia-se na defesa de uma democracia popular que se estabeleceu após a Revolução de 1959 e desde aí evoluiu incansavelmente para um Estado totalmente socialista. A Constituição afirma que Cuba é irrevogavelmente um Estado socialista, sendo impedida a modificação das trocas no regime socioeconômico estabelecido, além de admitir como o único partido político legal o Partido Comunista de Cuba. A China é uma das maiores potências mundiais da atualidade e encaminha-se para ocupar o topo do ranking. O país corresponde à segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. É considerado o país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos, o que foi proporcionado pela abertura econômica a partir de 1976, que transformou a China em uma economia mista. O PIB do país cresce cerca de 10% ao ano. Atualmente, a soma de riquezas produzidas ultrapassa 12 trilhões. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, a China é uma das melhores nações para investimentos estrangeiros. O país ocupa o primeiro lugar no ranking de exportações e o terceiro lugar no ranking de importações. Segundo o Observatório de Complexidade Econômica, no ano de 2017, a China exportou cerca de 2,41 trilhões e importou, no mesmo ano, aproximadamente 1,4 trilhões de dólares. A diferença entre as exportações e importações representa uma balança comercial positiva. A China era baseada em um sistema político de dinastias, ou seja, famílias reais administravam o território. Durante 268 anos, o país foi governado pela dinastia Qing. Essa foi a última a estar à frente do governo chinês. A partir da queda dos Qing, instalou-se no país a República da China, no ano de 1911. Após a Guerra Civil Chinesa, entre 1946 e 1949, que representou um intenso conflito entre nacionalistas e comunistas no país, Mao Tse-tung, revolucionário chinês, que participou da Revolução Chinesa, fundou em 1949 a República Popular da China. Esse revolucionário governou até 1976, ano em que faleceu. Atualmente, o governo chinês, que corresponde a uma república socialista unipartidária, tendo o Partido Comunista Chinês como seu único partido, tem à frente da sua administração, desde 2013, Xi Jinping. No entanto, é válido ressaltar que podem ser observadas práticas de cunho liberal no país, as quais muitos classificam como capitalistas. A Coreia do Norte possui uma economia extremamente fechada e centralizada, pois seu sistema econômico enquadra-se dentro do modelo socialista. A economia é totalmente controlada pelo governo. O setor industrial é pouco eficiente em função, principalmente, dos baixos investimentos e falta de concorrência. O país também enfrenta sérios problemas no setor agrícola, encontrando escassez de diversos tipos de alimentos. A infraestrutura do país é pouco desenvolvida, pois também não conta com investimentos. Como há controle de salário no país, grande parte da população possui renda baixa para os padrões dos países capitalistas desenvolvidos. Portanto, não há desigualdades econômicas significativas na população. O governo aloca grande parte dos recursos arrecadados em investimentos militares. O país possui pouco contato comercial com outras nações, pois não está inserido no mercado globalizado. Formado através da divisão da antiga Coreia, fragmentada em 1948,
conforme os interesses geopolíticos dos Estados Unidos e da União Soviética, dando origem à República Democrática Popular da Coreia do Norte. Esse país possui um dos regimes políticos mais fechados do planeta. Sua fronteira com a Coreia do Sul é fortemente vigiada. Com o fim da União Soviética, em 1991, principal aliada da Coreia do Norte, a economia nacional entrou numa profunda decadência. O governo nacional realizou reformas na política econômica, instalando um modelo semelhante adotado pela China. Nesse sentido, o Vietnã passou a atrair capitais estrangeiros, inclusive dos Estados Unidos, que atualmente é seu principal parceiro econômico. Nos últimos anos, o país registrou o maior crescimento econômico do Sudeste Asiático, passando a integrar o grupo dos novos tigres asiáticos. Com investimentos do Japão, Estados Unidos, China, entre outros países, o Vietnã, que possuía uma economia baseada no setor agrícola, sobretudo na produção de arroz, expandiu o setor industrial, com destaque para a produção de calçados, roupas, brinquedos e produtos eletrônicos. Em 1959, o Vietnã do Norte, sob regime socialista, iniciou uma luta contra o Vietnã do Sul pela reunificação do país. Temendo uma expansão do socialismo no Sudeste Asiático, os Estados Unidos, em 1961, entrou no conflito em defesa do Vietnã do Sul, intensificando a Guerra do Vietnã. Tropas estadunidenses lançaram bombas com desfolhante químico, agente laranja, provocando a destruição de áreas agrícolas e de floresta, além de provocar várias mortes. Somente em 1975, a guerra chegou ao fim, com um saldo de mais de 58 mil mortes de soldados americanos e 2 milhões de vietnamitas. No dia 2 de julho de 1976, o Vietnã foi reunificado, adotando o regime socialista, com o apoio da União Soviética. É um dos poucos países comunistas que restam no mundo. O governo começou a descentralizar o controle e a promover a iniciativa privada em 1986. Os resultados se fizeram sentir. O crescimento alcançou a média de 6% ao ano, no período de 1988 a 2008. Entre 2008 e 2012, o crescimento superou 7% ao ano. Mas, apesar disso, o país permanece com uma infraestrutura pouco desenvolvida, particularmente nas áreas rurais. O país ainda depende enormemente de sua agricultura e possui uma infraestrutura bastante deficiente. O país não possui ferrovias. As principais rodovias do país conectam os maiores centros urbanos, porém a maioria das pequenas vilas somente se liga a estas rodovias por pequenas estradas de terra, nem sempre transitáveis o ano inteiro. As telecomunicações internas e com o exterior também são limitadas. A República Democrática do Povo do Laos, fundada em 2 de dezembro de 1976, é um estado de partido único, o Partido Revolucionário do Povo do Laos. A Constituição foi promulgada pela primeira vez em 1947, apenas para ser revista em 1957 e 1991. O governo comunista impôs medidas duras, incluindo o controle dos meios de comunicação e a detenção de muitos membros do governo anterior e militares, em campos de reeducação. Essas políticas drásticas e a deterioração das condições econômicas, juntamente com os esforços do governo para impor controle político, incitaram um êxodo, onde cerca de 10% da população procurou o Estatuto do Refugiado. No que diz respeito à imagem do país no exterior, está comprometida pela falta de respeito pelos direitos humanos, ainda que não seja surpreendente que o governo negligencie esse problema diante de outras prioridades. Como a evidente pobreza da população, o país também está envolvido em uma disputa com a Tailândia e o Vietnã pela demarcação de algumas fronteiras. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Deixa aquela curtida, tá? Não esquece, se inscreve se você não é inscrito também e comenta
se você gostou do vídeo, se faltou algum detalhe, algo que eu deixei passar, então comenta aí. Comenta também outro assunto que você queira ver aqui no vídeo, que a gente conversa e a gente prepara para um próximo vídeo, ok? E aí, o que é que vocês acharam? Vocês fazendo isso, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai cada vez mais indicar para outras pessoas assistirem. Então, se você quer apoiar o canal de alguma forma, curte, se inscreve e comenta, ok? Compartilha também, que assim o YouTube vai indicando para outras pessoas e o canal vai crescendo, que futuramente a gente vai produzindo cada vez mais vídeos e melhorando a nossa qualidade. Valeu? E no vídeo de hoje, o que foi que a gente viu? A gente viu o que é o socialismo, como funciona, como surgiu, as correntes do socialismo e os 5 países. Quer continuar aqui comigo? Vou deixar um vídeo aqui na lateral, vocês assistam também, vídeo excelente. E aqui na descrição vou deixar link de alguns produtos que dessa forma, você adquirindo esses produtos, você vai apoiar o nosso canal a trazer mais recursos e a gente poder investir em mais equipamentos e qualidade também, para cada vez mais a gente estar trazendo mais conteúdos relevantes para vocês. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo até o final do vídeo, assistindo o nosso conteúdo e valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.